E aí, pessoal, preparados para mais um vídeo polêmico? É aquilo, né? Já fica o aviso. Se você já comprou esse notebook, se você é aquela pessoa sensível, é melhor assistir algum vídeo de unboxing. Mas enfim, brincadeiras à parte, pessoal, o Helios New 16 é um dos notebooks mais interessantes desse ano, principalmente no papel. Porque na configuração ele já grita como se fosse um dos melhores notebooks RTX 4050 do Brasil, com o i7 13700HX, que já costuma trazer um desempenho acima da média. Vejam que eu falei costuma. Design diferenciado, tela de 16 polegadas, G-Sync, advência de Optimus, Thunderbolt 4, enfim, pessoal, esse aqui tem praticamente tudo. Assim como o Boletando.com, a nossa comunidade de promoções, que você também encontra tudo do mundo da tecnologia, smartphone, TV e principalmente o seu notebook gamer, pelo menor preço. No design, esse talvez seja o notebook gamer mais bonito do ano, né? Olha só esse estilo aqui que mistura agressividade com elegância, ele consegue ser marcante sem ser feio, né? Que nem eu. Mas enfim, brincadeiras à parte, ele é o oposto do Acer Nitro, né? Que já tem aquele preto e vermelho que já cansamos. Inclusive, temos até construção em metal na tampa, mas no restante do corpo, infelizmente, a construção é em plástico. Mas o acabamento é ok e a espessura fica dentro do normal. Só no peso que ele não será maravilhoso. Aqui a gente tem 2,550 kg, então não teremos um notebook gamer leve, e sim mais pesadinho. A tela é bem interessante. Aqui a gente tem 16 polegadas, formato 16x10, 165 Hz, G-Sync, advência de Optimus e 400 nits, né? Só faltou aquela resolução QHD para completar. Mas é aquela coisa, né? A RTX 4050 não empurra tão bem assim essas resoluções mais altas. Mas também é melhor a gente ter a resolução disponível e não usar do que não ter e não conseguir usar. O teclado já é conhecido nosso, é que a gente tem aquele estilo Predator que já vimos em outros notebooks aqui no canal. Ele vai ser RGB e padrão brasileiro, seguindo o mesmo feedback de sempre, né? Pessoalmente, eu não curto muito o feedback da Acer, eu acho as teclas um pouco bambas, mas aí é gosto, pessoal, cada um vai ter o seu quando o assunto é teclado. Já o touchpad é confortável, liso e tem um bom clique, então eu não tenho reclamações, é um bom touchpad para um notebook gamer. Agora, os alto-falantes eles seguem o padrão Acer de qualidade de som, né, que no caso não é bom, infelizmente, né? É algo que a Acer nunca evolui, é aquele som quebra-galho, então invista em um bom fone. Seguindo na contramão, a Acer acertou na conectividade, aqui a gente tem 3 portas USB tipo A nas laterais, 2 portas USB-C Thunderbolt 4 com suporte a carregamento, porta de rede e até leitor de cartão de memória microSD que suporta altas velocidades. Pois é, pessoal, um notebook de R$6.000 dando aula para notebook até bem mais caro, como é o caso do Legion, né, de 9.000, que não tinha uma conectividade dessas. Aqui vocês podem conferir a qualidade da webcam e do microfone. Infelizmente, ela é 720p e ele também não tem desbloqueio por infravermelho e também por leitor biométrico. Por dentro a gente tem aqui o básico, né, com 2 slots de RAM e 2 slots M2, as memórias são DDR5 4800, o SSD de fábrica é PCI Express 4.0, então nisso a Acer não economizou. E na bateria ele me deu 6 horas de duração no uso leve em streaming de vídeo com o Optimus ligado. Mas aqui fica o mesmo aviso que eu dei no vídeo do Legion. Eu só atingi essa duração de bateria depois que eu restaurei o notebook para as configurações de fábrica e também instalei o driver de vídeo de fábrica. Ou seja, pessoal, vocês estão vendo um padrão aqui, né? Eu acho que o driver mais recente aí da NVIDIA, ou pelo menos os 2 últimos, estão quebrando o gerenciamento de energia dos notebooks para mim, né? Aí eles acabam durando, assim, muito menos a bateria do que era para durar. Aí eu tô precisando sempre restaurar o notebook, instalar drivers antigos para conseguir atingir a duração verdadeira. Eu espero que aí a NVIDIA corrija isso, porque me parece que o problema é com ela. Agora vamos entrar na parte onde ocorre um conflito entre a expectativa e a realidade, porque nem tudo que é maravilhoso no papel vai ser maravilhoso na prática. O engraçado da Acer, pessoal, é que ao longo dos anos, me parece que ela não conseguiu decidir quem é o Helios quando o assunto é desempenho. Eu já testei aqui no canal Helios que teve um desempenho abaixo da concorrência, eu já testei Helios que teve um desempenho acima da concorrência, e agora chegamos no Helios New, que é uma mistura das duas situações. Antes de mostrar para vocês os benchmarks, eu vou ter que explicar como é o comportamento de cada modo de desempenho, né? Porque no caso do Helios, os modos de desempenho fazem bastante diferença de um para o outro. O primeiro modo de desempenho é o modo equilibrado, né? Que é o modo padrão de fábrica. Nesse modo, quando apenas o processador é usado, ele atinge 60 watts de power no i7 13700HX. Porém, durante os jogos,
a situação muda. Após alguns minutos jogando, ele trava o processador em 35 watts de power. E a RTX 4050 fica com o TGP de 80 watts. Acima do modo equilibrado, ele tem o modo desempenho, né? Nesse modo, ele basicamente sobe o power do processador de 35 watts para 45 watts durante os jogos. E deixa, claro, as ventoinhas mais agressivas, mas no resto, tudo fica igual. E por fim, a gente tem o modo mais poderoso de todos, que é o modo turbo. Nesse modo, o processador consegue rodar com até 100 watts de power em paralelo com a RTX 4050. Ou seja, até nos jogos você consegue que o processador bata 100 watts, pessoal. Pois é. E a RTX 4050, novamente, permanece nos 80 watts, só que agora com um leve overclock. E claro, para aguentar essa potência toda, esse power todo, ele precisa virar um aviãozinho, né? E nessa situação, ele deixa as ventoinhas na velocidade máxima. Meus benchmarks vão focar nos dois extremos da situação. Eu vou mostrar para vocês tanto o desempenho no modo padrão, que é o que a maioria das pessoas vai usar, como no modo turbo, que seria o desempenho máximo que esse notebook consegue atingir. Começando pelo processador, ele quase bateu o primeiro lugar no nosso teste de renderização no Blender. Mas isso, pessoal, no modo turbo. Vejam que no modo padrão ele foi bem normal e até normal demais. E aí eu peço que vocês observem o comportamento do último Helios que eu testei, né? Que até no modo padrão já tinha 85 watts de power, enquanto esse tem 60 watts. O que é estranho, porque o Helios antigo tinha um 12700H e esse tem um 13700HX, né, que em teoria era para ser de uma linha mais agressiva da Intel. E por que que isso é errado, pessoal? Porque com apenas 60 watts, esse notebook acaba rodando frio, né, quando apenas o processador é usado. Porque nessa situação, todo o sistema de resfriamento fica completamente dedicado ao processador, porque a RTX 4050 está ali inativa, certo? Está ali descansando. Então acaba que você desperdiça aí uma oportunidade de ter um desempenho melhor por besteira, por uma alteração ali de configuração na BIOS do notebook. Ou seja, é aquela oportunidade perdida. Ele é bom, mas poderia ser melhor. Inclusive, vejam que ele perdeu para o Dell G15, que tem o i5 13450HX. Pois é, pessoal, um i7 perdendo para um i5, porque a Dell foi mais inteligente e definiu um power padrão de 80 watts. Em renderização de vídeo, as coisas já voltam ao normal, porque aqui a responsabilidade fica mais para a RTX 4050 e como não houveram limitações, ele não fez feio. Nos jogos, é como se a gente tivesse dois notebooks em um, né? Porque, novamente, o modo turbo pode fazer bastante diferença a depender do jogo. Em alguns faz pouca diferença, como é o caso do Red Dead, né? Que ele sai de uma média de 75 de FPS para uma média de 77. Mas em outros é um belo pulo. No caso do Assassin's Creed, ele foi de uma média de 64 para uma média de 81 de FPS, que é um aumento de 26%. Então vai depender muito se o jogo é mais dependente de processador ou não. Que no caso desse Helios pode ser um problema, porque 35 watts de power, pessoal, que é o power que ele fica depois de alguns minutos jogando, é pouco. Era para ele ter aí entre 45 e 55 watts no seu modo padrão, para a gente reduzir aí um pouquinho do gargalo, pelo menos, e ter mais estabilidade no geral. E vejam que ele também perdeu para o Dell G15 RTX 4050 sem o modo turbo em todos os jogos, porque o Dell G15 não teve essa economia de power no processador que a Acer teve. A economia do Dell G15 já foi em outro departamento, né? No departamento do chip gráfico, que já vem bugado de fábrica. Então, cada fabricante economizou o power de sua forma. Que complicação, né, pessoal? Que situação. Aí você me fala, mas Dan, no modo turbo ele ganha. Pois é, ele pode até ganhar, mas serão poucas as pessoas que vão conseguir usar esse modo turbo, pessoal. Quando eu falo que ele vira um avião, ele vira um avião mesmo. Ele fica muito barulhento. E eu ainda adiciono mais uma. A fonte de 230 watts dele não consegue segurar o modo turbo. Eu tive queda de 50% da bateria em 1h30 jogando. Pois é, o notebook ele perdeu metade da bateria, mesmo com a fonte ligada na tomada, jogando porque a fonte não aguentou segurar esse modo turbo. Então, por mais que ele exista, ele não é nem confortável, nem viável. Ele está aqui para enfeitar. Essa fonte de 230 watts não foi feita para segurar esse turbo, foi feita para segurar os outros modos de desempenho, que aí ele fica tranquilo.
né? Agora, se você ligar o turbo e se o jogo puxar muito processador, se prepara que ele não aguenta, ele puxa muita energia. Agora, um ponto curioso é que a Intel fala na documentação do i7 13700HX que ele tem um power garantido de 45 watts, né? Faltou garantir esse power aqui sem que o usuário precisasse mudar o modo de desempenho. Eu achei isso meio estranho. Pode ser que tenha algum asterisco, né, alguma coisa aí na documentação que permita que o fabricante faça isso. Mas na minha cabeça não faz sentido. Se você compra um processador que nos guidelines do processador fala assim, power garantido 45 watts, e o modo padrão do notebook ele já vem com 35 watts nos jogos, não tá fazendo muito sentido para mim. Se fosse um power mais baixo em modos de economia de energia, faria total sentido para mim. Agora, o notebook gamer, da linha Predator, já chegar com 35 watts para um processador que a pessoa compra já olhando ali que ele vai ter um power maior, não tá ficando bonito. E aí a gente entra em mais uma situação que esse notebook ficou estranho. De início, muita gente vai achar a refrigeração do Helios New maravilhosa, né? Isso, claro, se você observar apenas as temperaturas, porque elas realmente, pessoal, são baixas. E isso em qualquer um dos modos de desempenho. Inclusive, eu tenho que elogiar a temperatura do corpo dele, porque é um notebook que não fica quente, né, nas áreas que importam para o gamer, né, nas teclas WSD, na barra de espaço e tudo mais. E isso em nenhum dos modos de desempenho. Então, nisso, a Acer acertou. Mas eu tenho algumas reclamações a fazer em relação a essas temperaturas baixas nos componentes, né, no caso do processador e no chip gráfico. Aí você me fala, pô, Dan, você vai reclamar de temperatura baixa? Qual que é o sentido disso? Pessoal, para quem tá caindo de paraquedas aqui no canal, eu não analiso refrigeração só olhando temperatura. Refrigeração é um conjunto de fatores, né? É temperatura, é portabilidade do notebook, é o desempenho, os powers, o nível de ruído e os concorrentes. Todos os modos de desempenho têm temperaturas baixas, porém, ao mesmo tempo, ele não é silencioso, não é leve e só tem um desempenho acima da média caso você use o modo turbo, que não é muito usável. E o modo desempenho, que pelo menos entrega os 45 watts do processador, transforma o notebook em um helicóptero, apesar de ainda não ser um avião. No meu ver, a Acer perdeu aqui duas oportunidades. Ou a de ter um notebook gamer silencioso de verdade, né, já que ela deixou tanta folga nas temperaturas no seu modo padrão, ou, né, outra opção seria deixar os powers mais agressivos, aproveitando que ele tem essa sobra de temperatura, sem a necessidade de você ficar mudando de modo de desempenho. Ainda bem que essa questão tem solução, mas você tem que colocar a mão na massa, né? A Acer permite que você regule a velocidade das ventoinhas, né? Então, o que eu recomendo é que você escolha um dos caminhos, ou do silêncio ou da agressividade, para você aproveitar melhor o seu notebook. No caso de escolher o silêncio, você consegue reduzir um pouco a velocidade das ventoinhas no modo padrão e ainda ficar com temperaturas ok, tá? Aí você vai ter um notebook gamer silencioso e com um desempenho ok. E no caso do caminho da agressividade, que nem é agressividade, eu só estou aqui ensinando vocês a atingir o desempenho básico que um hardware desses deveria oferecer, você altera o modo do equilíbrio para o modo desempenho, que aí você vai ter os 45 watts, que deveria ser o power que esse processador já deveria ter chegado de fábrica para vocês. Só que nessa situação, pessoal, desse modo desempenho, ele fica com as ventoinhas também bem agressivas, na verdade muito agressivas, ele fica bem barulhento. Aí, novamente, você vai ter que reduzir a velocidade das ventoinhas. Só que talvez, além de reduzir a velocidade das ventoinhas no painel de controle, você tenha que ou fazer o undervolt na RTX 4050 ou usar uma base de refrigeração. Talvez. Fazendo esses ajustes, você vai ter o Helios que, no meu ver, seria o Helios que deveria ter chegado de fábrica, a depender do caminho que você escolher. Também vamos combinar, né, pessoal? Ninguém vai usar o modo turbo desse notebook, né? O notebook fica absurdamente barulhento, e acaba que poucas pessoas usam. Ele fica mais de enfeite, né, para youtuber fazer benchmark e falar que o notebook é foda. E aproveitando que a gente falou bastante de customização aqui, seria interessante que a Acer também deixasse que o usuário fizesse modificações nos powers e nos limites de temperatura, assim como a Lenovo e a Asus têm deixado, tá? Eu acho que o software dela tem que ficar mais completo para acompanhar a concorrência. Mas enfim, pessoal, apesar de tudo que eu falei, eu não achei o Helios New um notebook ruim, tá? Eu acho importante falar isso porque eu tô vendo que as pessoas estão com muita dificuldade em interpretar o que eu falo. Eu acho que as pessoas chegam aqui no meu canal com o notebook na mão, estão apaixonadas pelo produto. Aí, porque eu revelo
algumas questões, acabam que elas ficam ofendidas, sendo que eu não tenho culpa. Todos os notebooks passam pelos mesmos testes. Eu não tenho culpa se o desempenho dele foi inferior. A culpa não é minha, são os mesmos testes, tá? Aí vocês têm que reclamar com a Acer, não é comigo não, né? Agora, não é porque um notebook teve um resultado ruim ou porque ele é mais barulhento ou menos barulhento que ele vai ser um notebook ruim, porque a gente tem que analisar o contexto do mercado, né? E no contexto do mercado, ele está bem. Inclusive, para mim, esse é o melhor notebook RTX 4050, né, que já passou aqui no canal até agora. Talvez até o melhor do mercado brasileiro. Eu não vou afirmar que é o melhor do mercado brasileiro, porque eu não testei todos os notebooks RTX 4050 do mercado brasileiro. Mas entre ele e o Dell G15, né, que foram os dois principais que eu testei, pessoal, não tem muito o que dizer, né? O Dell G15 tá com o bug dos 30 watts e a Dell recentemente falou que é uma característica do produto. Então, nem tenho o que falar, né? Meio que foi entregue para Acer o mercado de notebooks RTX 4050. O grande problema desse notebook mesmo, pessoal, vai ser o estoque, né? Ele recentemente esgotou, ele mal lançou e esgotou. Então vai depender muito aí se a Acer vai repor e se você vai conseguir comprar. Aí, é claro, é só acessar o boletando.com, a nossa comunidade de promoções, que assim que ele voltar em estoque, a gente avisa. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.